Aleluia. Paz, igreja, amém? Espera mais um pouquinho, amém? Que vai vir a benção. Aleluia. Em nome de Jesus, amém? Mesmo sentados, mas com toda a reverência. Que grupo abençoado. Deus abençoe os irmãos, viu? Uma benção. Falou muito ao nosso coração, não é verdade? Todo mundo ficou calminho, ó. Eita glória. Dia corrido, dia de estresse. Sei que se vocês passaram por um dia difícil, né? No serviço pauleira, e enfim, aí você vem na casa do Senhor, dá uma respirada bem funda assim, ó. Ai, que bom que eu estou na casa de Deus, não é verdade? Meu Deus do céu, se eu pudesse eu morava na igreja, viu? Um dia Deus vai dar uma graça nesse aí, em nome de Jesus, morar na igreja, eu e minha esposa. Aleluia, já estou comunicando para ela. Aleluia. Aí, ó, o pastor Marco falou que não vai aguentar 15 dias. Amém. Segundo livro de Timóteo, segunda carta de Timóteo, na verdade, capítulo 2, verso 14 ao 19. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 14 ao 19. Nós vamos estar meditando nesse trecho da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 14 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar mais uma vez, Pai, continuarmos te adorando, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que está sendo aberta e está sendo comunicada para os irmãos. Pai, obrigado por cada louvor entoado aqui em tua casa. Obrigado pela tua presença em nosso meio, Pai. Dai-nos, ó Pai amado, uma noite gostosa na tua presença. Fala conosco, Pai amado, esta noite. Usa a minha vida, Pai amado, em nome de Jesus. Que o Senhor perdoe os meus erros, falhas e pecados, ó Pai. Que o Senhor tire aquilo que não te agrada e que o Senhor venha somente falar aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós aqui essa noite, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Amém, amém, amém. Amados, o tema dessa mensagem, eu coloquei assim: todo cuidado é pouco em tempo de más influência. Nós vivemos um tempo difícil, um tempo, como o louvor foi dito, que é difícil até nós sermos cristãos, crentes, porque as coisas estão muito diluídas, e hoje é até difícil você identificar quem realmente é da fé, quem realmente está vivendo essa fé para alcançar. E nós iremos aprender algumas coisas nesse texto. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo ele está preso em Roma pela segunda vez, e o apóstolo Paulo ele está prestes a morrer. E é interessante que ele vai fazer uma separação nesse capítulo 2, do verso 1 ao 13, ele vai encorajar Timóteo para ele ficar firme na sua chamada. Timóteo ele vai ser chamado para participar do chamado pastoral. É como que não desiste daquilo que você tem na sua vida. E dos versos 14 até o verso de número
26, já muda um pouco o contexto. O apóstolo Paulo ele vai falar para que Timóteo venha tomar cuidado sobre umas questões de má influência. Ele vai pontuar algumas coisas interessantes e vai dar algumas orientações como ele deve reagir diante das más influências ao qual os irmãos já naquele tempo, já nesse momento estavam vivendo más influência que estavam atrapalhando a palavra e o desenvolvimento da igreja naquele local. No verso do número 14, o apóstolo Paulo começa dizendo: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. O primeiro conselho do apóstolo Paulo para Timóteo é: evita bate-boca. Sabe, não dá ouvido para esse monte de coisas que estão falando. Sabe, evita ser aquela pessoa que quer discutir, que quer bater de frente com tudo e com todos. Ele está falando: olha, deixa isso, porque isso não vai te acrescentar nada. E as pessoas que participam dessas conversas, desses debates, desse bate-boca, elas se tornam pessoas piores, eles não têm aproveito. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: olha, eu preciso que você fique firme, e que você venha se comportar diante desses falsos mestres, diante desses falsos cristãos. E no verso de número 15, ele vai trazer uma fórmula interessante, que é aquilo que nós devemos fazer para nós podermos suportarmos as más notícias dos nossos dias, por exemplo. Olha só o que ele vai dizer, bem conhecido esse verso: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se você quer vencer as más influências que estão aí, você tem, em primeiro lugar, evitar de discussões e se fortalecer na palavra de Deus. Quando você fortalece na palavra de Deus, você tem peso, você tem, propriedade para se posicionar diante de tudo o que está sendo visto nesses tempos. E o apóstolo Paulo vai falar isso para Timóteo: olha, Timóteo, se você quiser vencer esses falsos mestres, essas pessoas que estão disputando o seu pastorado, essas pessoas que estão colocando contra o seu chamado, primeiro, seja uma pessoa que conheça a palavra de Deus. Maneje bem a palavra da verdade. Seja um obreiro que não tem do que se vergonhar. Seja um obreiro ao qual ninguém possa apontar nenhuma acusação, nenhuma coisa suja, Nós temos vivido um tempo onde, se você pegar os meios de comunicação dentro da igreja, muitos homens e mulheres estão tombando diante das más influências. Pessoas estão caindo em adultério, pessoas que têm uma notoriedade no meio evangélico forte, e quando nós ficamos sabendo, nós ficamos assim como que assustados. Eu, por exemplo, às vezes eu olho alguma pessoa que há um tempo atrás eu vi algumas pregações, e aí eu fico pensando: nossa, o quanto que essa pessoa cresceu na presença de Deus, aonde Deus levantou essa pessoa, e olha só o que ela escolheu. Ela escolheu o adultério, ela escolheu estar envergonhando, de alguma forma estar falhando na presença de Deus, porque ela tinha a escolha, ela tinha, um investimento poderoso na vida dela. Eu fico pensando pessoas que vivem totalmente do evangelho, pessoas que estão pregando constantemente, como uma pessoa que está todo dia, palavra, pregando, viajando. Como que a pessoa pode, mesmo assim, viver tempos de trevas, tempos em que o pecado o consome totalmente? Isso é um alerta para mim, porque eu vejo que se essa pessoa caiu, quanto mais eu posso vir a cair. Quanto mais você, irmão, que não está constantemente envolvido nas coisas de Deus. Porque hoje, talvez pela manhã, você teve que acordar cedo, teve que pegar um ônibus lotado, teve que enfrentar seu chefe, teve que enfrentar cliente, teve que vender, teve problemas para resolver. Você, às vezes, nem teve tempo de pegar a palavra e ler.
e essas pessoas estão caindo, fazendo o dia todo coisas para Deus. Quanto mais nós. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se você quer vencer, não envergonhar o evangelho, pega firme na palavra de Deus. No verso 16, ele vai dizer, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Obrigado, Kelão. Deus abençoe. Evita igualmente os falatórios, e o verso de número 17 é o verso ao qual me chamou muito a atenção. Basicamente, essa ministração nasceu desse verso de número 17. Porque Paulo está trazendo à tona algo interessante, que às vezes passa desapercebido. Ele vai trazer algo importante. Verso de número 17, ele vai dizer, além disso, a linguagem deles corrói como o câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. É interessante que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, olha, as palavras deles são poderosas, as palavras deles são contundentes, as palavras deles destrói, corrói, estraga a obra de Deus. E olha só que interessante, o apóstolo Paulo vai inclusive apontar os nomes. E quando nós olhamos 2 Timóteo, nós sabemos que essa carta não foi somente para 2 Timóteo, foi para toda uma congregação, foi toda para uma igreja, porque nós estamos com essa carta aqui hoje. O apóstolo Paulo, esses dois aí, toma cuidado, porque esses dois podem colocar tudo a perder. Olha que perigo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre esse homem, Himeneu já era alguém conhecido. Himeneu era alguém ao qual, inclusive, o apóstolo Paulo bateu de frente. Na primeira carta, no capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Olha só, presta atenção. O apóstolo Paulo tinha expulsado Himeneu do convívio da igreja, do convívio dos irmãos. E mesmo esse homem sendo expulso da igreja, mesmo esse homem não estando mais no convívio dos irmãos, ele ainda continuava a influenciar os irmãos. Ele ainda continuava a ter poder na vida da congregação. E Fileto só vai aparecer aqui mesmo. Mas certamente já não é coisa boa, porque já está junto com esse outro cara aí. A grande dificuldade era que eles estavam pervertendo a fé dos irmãos. Amado, nós estamos numa campanha fé para alcançarmos. Nós precisamos ter a nossa fé, uma fé forte e reta. A nossa fé vai fazer total diferença naquilo que nós estamos vivendo. Não adianta eu falar para você, vamos ter fé, se você tiver uma fé míope, uma fé sem rumo, uma fé torta, uma fé que não tem direção. O apóstolo Paulo está preocupado sobre as influências que estavam vindo naqueles irmãos, e esses irmãos, esses líderes, esses falsos mestres, estavam conseguindo perverter a fé. Cuidado. E como que eles estavam fazendo isso? Através do poder da influência. O que é influência? Já parou para pensar sobre isso? O que é influência? Influência é uma ação que alguém tem sobre outra pessoa. Essa influência ela é feita pelo poder, pelo controle, pela autoridade. Quando você se diz que uma pessoa tem influência sobre outra, significa que aquela pessoa que é influente, ela serve de modelo, e
aquela pessoa que está sendo influenciada, ela vai viver ao molde dessa influenciadora. A forma dele falar, a forma dele vestir, a forma dele pensar, vai ser de alguma forma, às vezes até mesmo sem perceber, que ele está agindo como aquela pessoa que ele tanto admira. Influência, John Maxwell, na liderança, ele vai falar que é influência. Liderança nada mais é do que influência. Liderança é exercido por influência, feita por poder, controle ou autoridade. Eu quero te dizer o quê? Que existem pessoas que, sem você saber, são líderes sobre você. Pessoas que exercem uma autoridade sobre a sua vida. Eu lembro que tinha um amigo meu de escola, e toda vez que eu saía da escola, eu ia direto para casa, e esse amigo, comecei a conviver com ele, e uma vez eu estava indo embora, e ele ficou em casa, quando estávamos conversando, e eu falei para ele, você não vai ligar para sua mãe? Porque sua mãe deve estar preocupada, já está escurecendo. E ele falou, não preciso ligar para minha mãe. E aquilo eu achei um absurdo. Eu sou independente. Pô, a gente tinha 13 anos. 13 anos e já tinha uma vida assim, tipo assim, não dava satisfação para ninguém. Aquilo foi um choque. E aquele rapaz começou a ter influência poderosa na minha vida, de certo ponto que eu já nem dava mais satisfação para minha mãe. E comecei a ir contra a autoridade da minha mãe, de tal forma que com 14 anos, mais ou menos, até menos, minha mãe deu a chave de casa para mim, ó, menina, fica com a chave que eu não tenho mais como... não sei mais o que eu faço com você, só se eu te matar na porrada. Tal foi a influência que aquele meu amigo fez sobre a minha vida, a liderança que ele exerceu sobre mim, e eu não tinha percebido. Se na época do apóstolo Paulo, gente, presta atenção, o apóstolo Paulo, ele está para ser morto. Ele vai morrer. E a preocupação do apóstolo Paulo não é com ele, é com a influência desses dois indivíduos. Ele está preocupado, ele vai morrer. Você está entendendo? Ele vai morrer. E ele está preocupado com quem? Com as pessoas que estão sendo influenciadas. Ele deveria estar se preocupando com ele mesmo. Quando vai ser minha morte? Ai, meu Deus, vai doer? Você não pensaria nisso? Não, mas ele está pensando na igreja. Ele está pensando no seu filho da fé. Ele está preocupado com os outros. Ele está preocupado nessa questão da má influência. Se na época do apóstolo Paulo essa má influência já tinha peso sobre os irmãos da igreja, quanto mais para nós da igreja dos últimos dias. Amado, nós somos influenciados todos os dias pelas mídias sociais. Nós somos influenciados em todos os âmbitos, em todos os níveis. Nós somos influenciados todos os momentos. Talvez você não perceba, mas quando você olha um post no Instagram, que dá uma frase, que dá uma frase falando, olha, faça assim, seja assim, aquilo já está te influenciando, e às vezes você já está mudando a sua forma de pensar, e digo mais, a sua forma de agir, por causa de um post. Para você entender o poder da influência, quando nós estamos para passar a nossa compra no mercado, vamos lá com a compra, você tem que passar pelo pior momento da compra, que é os corredores de um monte de guloseimas. É chocolate, é fandangos, é Ruffles, é tudo que tem naquele lá, tudo para te tirar a paz. Caríssimo. E você fica ali, ó, tô firme, Jesus. Aí você olha o bis. Jesus, aquela bis brilhando, te chamando, meu irmão. Sem você perceber, você está sobre o poder da influência do capitalismo, do consumismo, em tudo, gente. O fato de eu vestir, o fato de eu falar, o fato de eu me posicionar, eu estou de alguma forma influenciando você. E você não pode ficar desapercebido pensando de que você não está sendo influenciado. Talvez você chegou hoje aqui essa noite com a sua fé minguando. Sabe por quê? Você foi tão influenciado de uma forma ruim que você não está tendo força nem para orar.
Talvez você fale no seu coração, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está realmente prestando atenção em mim? Será que Deus está, de alguma forma, sabe, você está sendo influenciado. Nós precisamos entender o poder da influência. Para você ter uma ideia sobre a influência e o seu poder, ela consegue destruir até pessoas boas, pessoas cristãs. Foi feito um estudo por 2 professores, um nos Estados Unidos, outros em Singapura. Eu trouxe o estudo deles aqui, resumidamente. E esses 2 professores, eles chegaram a uma conclusão, dentro do mercado de trabalho, dentro de uma empresa, de que o colaborador desonesto, ele vai levar os outros a um mau comportamento. A partir do mau comportamento, os outros se desencadeiam. E com isso, as consequências podem ser ampliadas para toda uma equipe. Eles chegaram à conclusão de que o mau colaborador, ele influencia mais do que a pessoa boa. E a tendência é de todos partirem para o lado da pessoa má. Estou falando de âmbito de empresa. Por isso que quando um recrutador está fazendo uma entrevista de emprego, ele tem uma responsabilidade ímpar, porque ele está como uma peneira protegendo a empresa. Porque se ele não conseguir identificar que aquele candidato é uma má pessoa, é um mau colaborador, e ele contratar e colocar dentro da empresa aquele colaborador mau, ele pode levar à destruição toda uma equipe de trabalho e pode, inclusive, destruir o trabalho de anos de uma empresa. Tamanho o poder da influência. Vocês estão entendendo? Essa influência que nos envolve todos os dias, ela nos leva para o mal. E o apóstolo Paulo ele vai falar, além disso, a linguagem deles corrói como o câncer. Esse texto, ele no original, ele vai falar de um outro termo, gangrena. Eu estive procurando sobre os comentaristas e alguns dizem que até a questão de colocar o câncer não é o mais correto. O correto seria, as palavras deles corroem como gangrena. Isso seria o termo correto, gangrena. Eu estava trabalhando no shopping de segurança e começou a doer as minhas pernas. De tempo ficar de pé. E eu corri para o banheiro, cheguei no banheiro e comecei a esticar. Eu não estou mais novinho igual antes. Comecei a esticar, a coluna começou a doer e de repente entrou uma pessoa no banheiro e olhou assim, e aí, o que está acontecendo? Rapaz, estou dando uma esticada aqui que eu não estou conseguindo nem andar mais. Uma dor na costa e tal, minhas pernas parecem que tá doendo. Aí ele falou assim, imagine eu. Aí eu falei assim, fiquei olhando para ele, não tinha nada aparente. Imagine eu, que ando com uma prótese. Aí eu falei, eita, já tomei uma já. Aí eu fiquei, não, é verdade, né? É porque você coloca o peso em uma perna só. Não, eu coloco um peso só numa perna. E se eu não tivesse falado isso para você, nem ia perceber que eu tenho e utilizo uma prótese. Eu falei, não ia mesmo, você anda certinho e tal. E aí ele falou, olha, por 3 anos, eu lutei pela minha perna. Ele usou gaiola, ele tomou tudo que quer remédio, fez mais de 15 cirurgias, até que ele chegou à conclusão, e junto com a junta médica, falou, ó, desiste. E aí ele falou, poxa, eu pensei que eles iam cortar somente uma parte da minha perna. Quando eu vi, eles cortaram acima da perna, acima da parte que estava comprometido. Eu falei, é mesmo? Eu falei, agora ficou só o cotoco, eu pensei que ia ficar mais um pedaço. Ele falando comigo. Sabe, a gangrena, ela corrói de tal forma que destrói os tecidos, leva à morte e às vezes leva até ter que cortar aquilo que está bom. A gangrena, para ser trabalhada, ela tem que ser desbridado. O que seria desbridado? Seria arrancar, retirar a necrose. Seria, sabe, raspar
e depois de um trabalho terrível, ter que tomar antibiótico e analgésicos. E se isso não der certo, aquele órgão tem que ser amputado. O que eu quero dizer com isso? Quando o apóstolo Paulo está usando esse termo, a palavra deles corrói como gangrena. Ele está dizendo, a coisa é séria. Se nós não tomarmos cuidado com o poder da influência, da má influência, nós estaremos a colocar a perder a nossa salvação, a nossa vida, nossos entes queridos. Nós temos que começar a nos armar completamente, nos posicionar, como que dizendo não a toda má influência. Gangrena. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, a coisa é séria. Eu não sei se você crê no poder da palavra, mas eu quero dizer que o poder da palavra, ela age para o bem e para o mal. O apóstolo Paulo está falando, está corroendo, está destruindo. A gangrena, ela corrói, ela destrói, ela necrosa, ela leva à morte. Ela destrói completamente tudo que é vivo aonde ela está ali, infectada com as bactérias. Meu irmão, presta atenção nisso que eu estou te falando. Deus está falando, não brinque com as influências más que estão vindo sobre nós, porque nós podemos ser cortados como um membro que é amputado, se nós aceitarmos as más influências, porque as palavras corroem como gangrena. Sabe interessante? A gangrena, ela é algo à vista. A gangrena, ela é preta e é algo que você vê com os próprios olhos. Diferente do câncer. Você vê ali. É aqui que está necrosado. É aqui que vai ter que desbridar. É aqui que vai ter que arrancar. Meu irmão, nós não somos inocentes diante daquelas partes ao qual nós aceitamos as más influências. Deus vai mostrar para nós e vai ser algo nítido. Você está escuro. Você está em necrose, você está morrendo e você está cheirando mal. E uma das características da gangrena é cheira mal. É o poder da palavra. É o poder da influência. Vamos aplicar o conhecimento que você recebeu aqui? No nosso país, nós vimos esses últimos dias um homem que teve relação com a mulher que estava em surto psicótico, estava fora da sua sã consciência, isso constatado por laudo médico. Esse homem, ele arrebenta com uma família. Esse homem, ele é entrevistado em rede nacional em horário nobre. E sabe, o que me assusta é que ao invés desse homem ser repudiado, ele é tratado como herói nacional. Isso é o poder da influência em nossos meios. Sabe o que é o poder da influência? É quando uma jovem vai com um vestido curto na faculdade, e depois daquele dia ela se torna celebridade. Ela se torna milionária. Ela se torna rica. Ela se torna inclusive convidada para dar opiniões de coisas corriqueiras do nosso dia, meu irmão. Olha só o poder da influência. E essa influência tem entrado dentro dos nossos lares e quer consumir, quer corroer a moral das famílias dos nossos dias, meu irmão. Você imaginou que coisa de louco? A mulher entra com short curto na faculdade e ela vira celebridade. Isso é o poder da influência. Tem mais? Tem mais, gente. Coisa de doido. Uma prostituta, ela
é feita como ícone. E, inclusive, faz-se o filme dela, de uma prostituta. E ela é taxada como exemplo de mulher. Um exemplo de superação. Eu estou falando de uma prostituta. É colocado como um ícone. Olha só como ela venceu. Isso é o poder da má influência. Má influência. A hipersexualização dos artistas pop. Desde os anos 90, de Madonna, até a Anitta atual, nós estamos vendo a destruição dos adolescentes e dos jovens do nosso país. A exposição do corpo, e isso é chamado de empoderamento feminino. Aonde já se viu um empoderamento feminino, aonde não é valorizado a inteligência, a capacidade intelectual, a educação, a disciplina, mas é valorizado o corpo. A influência da Anitta, eu não estou criticando a Anitta em si, porque ela é um exemplo de tantas outras, porque se você for nos Estados Unidos é a mesma coisa. E essa situação, pesquisas indicam que meninas de 12 a 20 anos as têm como musa pop. Elas querem ser como a Anitta. Elas querem ser como elas. Porque elas mostram que elas têm dinheiro, que elas têm poder, que elas fazem o que quer, elas vestem o que quer. Há uma desconstrução no meio da juventude. E elas veem essas pessoas como algo bom. Nós sabemos que tudo isso está sendo manipulado pela indústria do entretenimento, da indústria midiática, da indústria do consumismo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Os donos dessas empresas são homens. Homens. O dono da Playboy era homem. O dono de todas as grandes marcas que exploram o corpo feminino são homens. Porque eles sabem que aquilo faz e dá dinheiro. O grande problema é que desde Madonna até hoje a Anitta, a coisa tem piorado. E a minha pergunta é, aonde isso irá parar? Eu estava conversando com um amigo meu no serviço, e eu falei assim para uns amigos meus, eu fui criado na igreja. E a gente vai ficando na igreja, a gente vai ficando meio assim, crente mesmo. Aleluia, glória a Deus. Oh, mistério. E aí você vai focando o quê? Deus, palavra, hino, a mulher está brava, você presta atenção. Brincando. Mas assim, a sua vida é corrida, você tem que trabalhar, você tem que desenvolver. E nesse dia que eu estava no shopping, eu estava de segurança, eu comecei a olhar e perceber meninas seminuas andando no meio do shopping. E o pior de tudo isso, que mais me chocou, é que elas estavam acompanhadas de seu pai e de sua mãe. Sabe o que é isso, gente? É o poder da influência. A influência, ela invade. A influência, ela destrói. A influência faz aquilo que está errado estar certo. Você sabe qual que é o maior índice de evasão de escola nos nossos dias? É a gravidez prematura. Porque elas aprendem que o bom é estar envolvido com vários homens. Que o legal é estar tendo relações com vários homens. E talvez, pastor, você está no meio da igreja falando sobre essas questões. Meu irmão, eu tenho que falar porque agora à noite talvez você vai ligar a TV e você vai dar-se de frente com influência má. E vai ter de você dizer, eu não quero ser corroído por essa gangrena. Eu quero te dizer, irmão, está sendo corroído a sociedade com uma gangrena mortífera, feroz, violenta e rápida.
Mas Deus virá e cortará o mal pela raiz. Nós temos a oportunidade de fazer a diferença, de sermos uma voz, uma luz no fim do túnel. Nos posicionarmos e falarmos, não quero essa porcaria na minha vida e na minha família. Eu não aceito a má influência. O apóstolo Paulo, quando está falando da má influência, no verso de número 18, ele vai falar: estes se desviaram da verdade, meu irmão. Verdade no singular. Só existe uma verdade. Só existe um evangelho. Só existe uma resposta para essa sociedade, e a sua resposta é Jesus, é Jesus, é Jesus. Só existe uma luz no fim do túnel, e a luz é o Evangelho de Cristo. Aleluia. Sabe o que eu acho interessante? Que Himeneu e Fileto, eles saíram do meio da igreja. Eles não vieram de fora. Eles estavam dentro da igreja e destruindo a obra de Deus, amado. Nós temos que tomar cuidado com quem nós damos ouvido. Nós temos que tomar cuidado com aqueles que nos influenciam. Eu quero dizer para você, cuidado. Essas pessoas que têm influenciado o meio evangélico, dizendo: eu tenho uma nova visão. Eu tive uma revelação de Deus. Olha, o meu ministério, eu dei um upgrade. Meu irmão, é mentira. O apóstolo Paulo vai dizer: eles saíram do nosso meio e eles não estão na verdade. E sabe o que é o pior? Esses que saem do meio da nossa igreja, eles olham para mim e para você, que somos obedientes a um cuidado pastoral, e dizem: eles são bobos. Meu irmão, nós não somos bobos, nós somos compromissados com a palavra. O apóstolo Paulo disse: olha, procura te apresentar a Deus aprovado, do que não tem do que se vergonhar, meu irmão. Meu compromisso é com a palavra, e o seu compromisso tem que ser com a palavra. Se você está firme na igreja, se você está firme no propósito, ei, meu irmão, você está na verdade. Aleluia! Aleluia. Meu irmão, de tantas coisas que nós ouvimos hoje, dos nossos dias, às vezes eu fico um pouco que tonto, porque nós não sabemos, por tantas informações, nem o que é mais o Evangelho. São tantas coisas, são tantos ensinamentos, são tantos apontamentos, que hoje não se sabe o que é o Evangelho. E minha pergunta, já estou indo para o final, meu irmão, o que é o Evangelho? O apóstolo Paulo está falando para Timóteo: olha, toma cuidado. E eu acho lindo que o apóstolo Paulo, ele vai explicar para Timóteo o que é o Evangelho. Verso de número 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Aleluia, meu irmão, isso aqui me agrada. Me deixa feliz, meu irmão, que tudo isso vai passar. Mas o fundamento vai permanecer. Tendo esse selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aleluia. E ele vai explicar o que é o Evangelho de uma forma simples, para não ficar dúvida. O que é o Evangelho? Ele vai falar aqui. O Evangelho, não aparece a palavra Evangelho, mas é como se estivesse: aparta-se da injustiça todo aquele que confessa o nome do Senhor. O que é o Evangelho, meu irmão? Evangelho é poder de Deus para nos livrar da má influência. O Evangelho é o poder de conversão. O poder do Evangelho é quando você tem em si a convicção e você fala com a boca cheia: não, eu não preciso disso
para me satisfazer. E você tem uma força dentro de você, sabe por quê? Não vem de você, é o poder do Evangelho. Ele vai falar para Timóteo, sabe de uma coisa, Timóteo? O que é o poder do Evangelho? É o poder de conversão, de largar o pecado, de ser uma nova criatura, de ser uma pessoa santificada. O poder do Evangelho não se prostra diante das más influências. Aleluia. Paulo vai dizer, toma cuidado com as más influências. Verso 16, como que eu tomo cuidado com as más influências? Verso 16 ele vai falar, evita. Aleluia, sabe que podia ouvir um glória? Evita. Aleluia, evita. Igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Sabe, meu irmão, sabe o que Deus está falando? Evita. Evita essas más influências. Vê se essa pessoa realmente está totalmente embasada, se ela é um ombreiro que maneja bem a palavra da verdade. Evita. E ele vai dizer no verso 22, foge, oh glórias, outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Aleluia, meu irmão. Sabe, para o diabo, o apóstolo Paulo vai dizer, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando ele vai falar sobre a má influência, ele vai falar, evita e foge. Coloque-se de pé. Fala a pessoa que está ao seu lado. Evita. E foge. Aleluia. Como que eu venço as más influências? Capítulo 3, do verso 5, no final, ele vai falar, foge também destes. Meu irmão, além de tudo isso que eu preguei para vocês, tem ainda coisa pior, pastor? Tem. E ele vai falar, foge também destes. E ele faz uma lista que eu e você devemos fugir. Eu queria ler para vocês. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Aleluia. Foge, meu irmão. Dá no pé, porque nós iremos morar no céu. Aleluia, meu irmão. Está tão próximo a volta de Jesus. Está tão... Meu irmão, está chegando, tá? Pertinho a benção. Como foi louvado pelo grupo. Está pertinho, gente. Está pertinho. Está pertinho. Está tão perto. Eu sinto o cheiro de Jesus, o aroma de Jesus cada vez mais perto. Eu sinto, sabe? A essência de Jesus cada vez mais próximo da gente. Dizendo, filho, eu estou com você. Aguenta firme. Evita. Foge também desses. Sai fora desses falsos
mestres. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Meu irmão, eu não sei se às vezes você se sente influenciado pelas coisas do mundo. Eu não sei quais são as influências que vêm sobre a sua vida. Eu quero dizer e concordar com você, não é fácil. Aquele que fala que é fácil viver longe das influências do mundo, é porque ele não está vivendo o verdadeiro evangelho. Mas o evangelho é simples. Aquele que vive o evangelho se afasta do mal. Pede ajuda para Deus aí onde você está. Ora para Deus. Pai, me ajuda, Deus. Vamos orar. Começa a dizer para Deus. Eu tenho no meu espírito sentindo algo um espírito de intercessão da parte de Deus, para nós intercedermos, para nós nos cobrirmos, para nós sermos libertos de toda influência desses últimos dias. Pai amado, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Nós estamos vivendo, Pai, tempos de lutas, tempos de dificuldades. Tempo em que às vezes, ó Pai, nós como igreja temos tido dificuldade de realmente influenciar, Pai. E como foi feito nessa pesquisa, Pai, em que foi comprovado nessa pesquisa por esses 2 professores, que as pessoas que têm má índole, as pessoas que são má, têm comportamento mau, elas influenciam mais. Enquanto que as pessoas que são boas, às vezes, são levadas a ser influenciadas. Pai, mas nesta noite, Pai, nós lhe pedimos, Senhor, que toda influência que não vem de Ti, Senhor, toda ação do diabo, encoberto, Pai, toda gangrena, Pai, que ainda não correu, que não se manifestou, Pai, mas que está ali incubada, Senhor, talvez querendo nos destruir a nossa fé, desfazer a nossa fé. Ah, Senhor, começa a orar, irmão, começa a orar aí, onde você está. Eu sinto no meu coração, pede ajuda para Deus, pede ajuda para criar os seus filhos, pede ajuda, irmão, pede, pelo amor de Deus, pede ajuda, pede ajuda. Você que é jovem, pede ajuda para Deus para você não se desviar. Cansei de ver jovens falando, eu nunca vou largar Jesus. Cansei. Um monte, nunca vou largar Jesus. Nunca. Cansei de ver. Não é fácil, meu irmão. O apóstolo Paulo vai dizer, evita. Não enfrenta não. Foge. Foge também desses. Não é ser covarde, meu irmão. Não é ser covarde, é saber até onde você pode ir, até onde você pode enfrentar, até onde você aguenta. Ei, jovem, ei, se afasta das más companhias. Você também, adulto, aquele amigo que não vale nada, sai fora. Começa a selecionar um pouco melhor. O apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, um pastor em Éfeso, menino que foi criado desde criança, impactado pela sua mãe, pela sua avó, desde pequenininho, criado na fé, discipulado pelo apóstolo Paulo. E Deus está falando para ele, através do apóstolo Paulo, aí, foge, evita, foge também desses. Está na hora de nós falarmos, Senhor, que venha o teu reino, que venha a tua santidade, que venha o Senhor sobre nós, que nós sejamos transformados pelo poder do Evangelho. Aí onde você está,
Fala para Deus, Deus, eu quero ser transformado pelo poder do Evangelho. Aleluia.